Bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos em mãos uma obra, olha, fundamental. Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia, do Caio Prado Júnior, um clássico, né? Temos aqui uns trechos importantes, são da sexta edição, de 61, mas o livro em si é mais antigo. A nossa ideia aqui é destrinchar os pontos principais desse livro. Vamos tentar seguir um roteiro, sabe? Entender quando e por que ele foi escrito, qual era o clima da época, o que o Caio Prado queria defender ou talvez criticar, e, claro, o que sempre pega a gente, como é que essas ideias lá de trás ainda ressoam hoje. Bom, vamos nessa. Com certeza. É uma obra, assim, muito importante, né? E densa. Ela marcou época porque trouxe uma interpretação bem específica da nossa formação. E o ponto central para ele, o que ele chamou de sentido da colonização, é isso que a gente precisa desvendar para sacar a força do livro. Vamos sim analisar esses argumentos e o porquê dele ser tão relevante ainda. Perfeito. Então, para a gente se organizar, vamos começar pelo básico do básico. Quando que esse livro apareceu? A data. Olha, a primeira publicação foi em 1942. É importante fixar essa data, 1942. Mesmo que os trechos que a gente está vendo sejam de 61, né? A pesquisa, a escrita mesmo, aconteceram ali no fim dos anos 30, comecinho dos 40. E tem um detalhe, né? Esse volume, o Colônia, era para ser só o começo de um projeto bem maior, sabe? Uma visão completa da formação do Brasil. Só que as outras partes, infelizmente, não saíram com o mesmo impacto. Mas essa data 42 é chave para a gente entender o ambiente intelectual e político em que a obra nasceu. 1942. Nossa, que ano, hein? Segunda Guerra rolando solta lá fora, e aqui no Brasil a gente estava no meio do Estado Novo do Getúlio. Isso já puxa a próxima pergunta, né? Por que ele foi escrever sobre a colônia justo naquele momento? O que estava incomodando ele? Que debate ele queria cutucar? Então, a grande motivação do Caio Prado era entender as raízes dos problemas, das características do Brasil daquele tempo, do Brasil dos anos 40. Ele sentia, e ele fala isso na introdução, que muita coisa na sociedade, na economia, parecia meio solta, sabe? Sem conexão, quase por acaso. Para ele, o único jeito de dar sentido àquele presente era investigar a fundo a lógica do período colonial. Ah, entendi. Então não era só contar o que aconteceu, mas achar um fio condutor, uma chave para entender a estrutura do Brasil que ele via ali. Tipo, a causa raiz. Exatamente, essa é a ideia. Ele estava convencido que, sem pegar esse sentido da colonização, muitos traços do Brasil ficariam sem explicação. A intenção era propor uma leitura estrutural, sabe? Muito focada na economia, em como o Brasil foi encaixado no sistema capitalista global que estava surgindo. Ir além das aparências, dos fatos isolados e achar a essência do processo. Como ele mesmo diz, o passado colonial era a chave preciosa para decifrar o presente, analisar o passado para entender o agora. E como era esse agora dele lá no início dos anos 40? Qual era a atmosfera? Que tensões no mundo e aqui podem ter, assim, alimentado essa busca por respostas na história? Olha, o mundo estava pegando fogo, né? Literalmente. A Segunda Guerra Mundial estava no auge, um conflito gigantesco, resultado direto da subida do fascismo, do nazismo. Ainda tinha o eco forte da crise de 29, uma sensação de crise geral, de questionamento dos modelos liberais. E aqui no Brasil, também não era calmo. A gente vivia a ditadura do Estado Novo, né? 1937 a 45. Um regime bem centralizador, autoritário, com Vargas do comando. Tinha, por um lado, aquele discurso nacionalista forte, esforço de industrialização, muita propaganda, mas, por outro lado, era repressão política pesada, censura, perseguição. O próprio Caio Prado, ligado ao Partido Comunista, sentiu isso na pele. E nesse clima tenso, fervilhava um debate sobre identidade nacional, os males do Brasil, o porquê do atraso, os caminhos para o desenvolvimento. Faz muito sentido. Um momento de crise mundial e de tentativa de refundar o Brasil na marra parece o cenário ideal para alguém querer cavar fundo nas origens, buscar explicações para as fragilidades, né? Sem dúvida.
Essa busca por entender as estruturas profundas, a dependência econômica, as desigualdades brutais, a concentração de poder, ganhava uma urgência enorme naquele contexto. E a abordagem do Caio Prado, com essa visão mais materialista, focada na economia, oferecia uma resposta forte para essas perguntas. O livro surge como um diagnóstico estrutural dos problemas brasileiros, dizendo, olha, a origem não está na moral nem na cultura apenas, está na própria lógica como Portugal montou a colonização aqui. E aí a gente chega no nervo da tese dele. Ao focar nesse tal sentido da colonização, o que exatamente o Caio Prado queria defender? Qual era a grande afirmação dele? E contra quem ou que ideias ele estava argumentando? A tese central que atravessa o livro todo é que a colonização europeia nos trópicos, e a do Brasil em particular, não foi, em primeiro lugar, um projeto de povoar, de expandir território ou de trazer a cultura portuguesa por si só. Foi, fundamentalmente, ele diz, uma vasta empresa comercial. O sentido, a força motriz por trás de tudo, era organizar a terra e as pessoas para fornecer produtos valiosos. Açúcar, depois ouro, diamantes, outros produtos tropicais para o mercado europeu. Tudo para atender o interesse da metrópole, de Portugal e do capital comercial que estava crescendo. Nossa, aqui a coisa começa a ficar bem provocadora mesmo. Ele está dizendo, então, que toda a estrutura criada aqui, como a terra foi dividida, o tipo de economia, a organização social, tudo isso foi feito para servir a esse objetivo externo, que o Brasil nasceu, digamos assim, para fora. Exatamente essa leitura radical que ele propõe. E, ao dizer isso, ele estava, sim, combatendo outras visões da nossa história. Visões que, para ele, ignoravam ou diminuíam essa dimensão econômica que estruturou tudo. Ele batia de frente com interpretações que talvez romantizassem a colonização ou que focassem demais na política, na administração, na religião, como se fossem um principal. Ele queria mostrar o caráter exploratório, dependente dessa formação. Para ele, coisas como o latifúndio, a monocultura para exportar e a escravidão em massa não eram acidentes de percurso. Não, eram peças lógicas dessa engrenagem que Portugal montou para tirar o máximo de riqueza daqui para a Europa. Então, o objetivo dele era bem ambicioso: mudar o jeito de pensar a história do Brasil, mostrar que essa estrutura colonial, feita com um propósito comercial claro, não foi algo superficial. Deixou marcas muito profundas, persistentes, que continuaram moldando o país mesmo depois da independência. E essas marcas, ele dizia, eram visíveis no Brasil contemporâneo dos anos 40. E a gente pode discutir, talvez ainda sejam visíveis hoje, né? Ele insiste que entender essa formação é a chave para entender o que veio depois. E essa é a ponte perfeita para a pergunta que talvez mais interesse a gente hoje, quase 85 anos depois do livro sair. Como é que essas ideias de 1942 sobre a colônia ainda ecoam, ou talvez não ecoem mais, na nossa realidade de 2025? Onde a gente vê paralelos, onde as diferenças são gritantes. Olha, a conexão é surpreendentemente forte, talvez até incômoda, né? A tese do sentido da colonização, dessa engrenagem voltada para o exterior, nos dá uma ferramenta muito potente para analisar por que certos padrões continuam na economia brasileira. Pensa só, por exemplo, na nossa dependência histórica da exportação de produtos primários, as commodities, soja, minério de ferro, petróleo, carne. Essa vulnerabilidade aos preços lá fora, muitas vezes prejudicando um desenvolvimento industrial mais complexo ou o mercado interno, isso parece um eco direto daquela lógica que o Caio Prado descreveu, uma estrutura feita para produzir e exportar aqueles gêneros que o centro do sistema queria. Não é só que a gente exporta, mas a lógica estrutural que parece teimar em continuar. Essa parte econômica é bem clara mesmo. Mas e a estrutura social? Ele também falou muito de como a sociedade se formou aqui. Como isso se liga com as desigualdades de hoje? A análise social dele é igualmente ou talvez até mais relevante hoje. Ele mostra como a sociedade colonial se baseou em dois pilares juntos: a grande propriedade, o latifúndio e o trabalho escravo. Isso não só concentrou a riqueza e o poder de um jeito absurdo, mas criou hierarquias sociais muito rígidas, baseadas em classe, cor, origem. Isso ajuda demais a entender a desigualdade social e racial profunda que ainda marca o Brasil.
Assuntos como a concentração de terras, que ainda é um problemão, a dificuldade histórica para o pequeno agricultor ter acesso à terra, as diferenças regionais enormes que ele já mostrava lá no livro, tudo isso tem raiz nesse passado colonial que ele dissecou. O racismo estrutural, que a gente vê em tanto lugar, também tem aí uma das suas origens mais fortes. É claro, isso é super importante. A gente não pode cair num determinismo histórico bobo. O Brasil de hoje é muito, muito diferente da colônia e até do Brasil de 1942. A escravidão acabou, né? Mesmo que tardiamente e com consequências mal resolvidas. O país se industrializou, virou urbano. Teve democracias, ditaduras, a sociedade ficou muito mais complexa, ninguém nega isso. Mas a pergunta que Lecaio provoca é: será que a matriz estrutural básica que ele achou, essa tensão entre estar ligado ao mundo de forma subordinada e as necessidades de se desenvolver por dentro, a convivência com tanta desigualdade, a concentração de poder, será que isso não continua aparecendo, mesmo que de outras formas, com outras roupas, enfrentando novas resistências? Essa pergunta é forte mesmo. Quer dizer, então, que mesmo com todas as mudanças gigantescas, voltar para essa análise da formação original ainda nos dá ferramentas para entender os problemas e os desafios de hoje. Que aquela chave que ele deu nos anos 40 ainda abre umas portas importantes para a gente. Eu acredito que sim, e muitos historiadores e cientistas sociais concordam, mesmo fazendo críticas e atualizando a obra dele, claro. Debates de hoje que são cruciais. Qual modelo de desenvolvimento seguir? Continuar focado no agro e minério para exportar ou buscar diversificar? A urgência da reforma agrária, demarcação de terras indígenas, quilombolas, as políticas de ação afirmativa para lidar com o legado da escravidão, a própria discussão sobre federalismo, desenvolvimento regional desigual. Tudo isso conversa diretamente com essas estruturas de longa duração que o Caio Prado foi um dos primeiros a analisar assim. Ele nos dá um ponto de partida, uma visão histórica profunda para pensar criticamente esses desafios. Então, para a gente amarrando a conversa, qual seria a grande mensagem? Porque é importante pegar a formação do Brasil contemporâneo para ler ou reler hoje em dia. A importância maior, eu acho, está na capacidade que o livro tem de oferecer uma interpretação crítica estrutural das bases sobre as quais o Brasil foi construído. Ele nos força a olhar para o passado colonial não como algo que acabou e ficou lá atrás, mas como um processo que formou a gente, cujas lógicas e consequências se esticaram no tempo, moldando instituições, relações sociais, a economia, até a mentalidade. Mesmo que a história tenha avançado muito desde o 42, com novas fontes, novas abordagens culturais, de gênero, microhistória, e com debates sobre a própria visão do Caio Prado, a análise dele sobre o sentido econômico da colonização e o que veio disso continua sendo um marco, não dá para ignorar. Ler Caio Prado hoje, mesmo que seja para discordar em partes, obriga a gente a pensar o Brasil numa perspectiva longa, a buscar as raízes estruturais dos nossos problemas e também das nossas possibilidades. Ele desafia a gente a entender por que certas coisas parecem tão presas, tão difíceis de mudar. É um convite para fugir das explicações fáceis e encarar a complexidade de como a gente se formou. Ajuda a ver o que continua igual por baixo do que mudou. Uma análise potente, não tem dúvida. Fica claro que é um livro que continua provocando, gerando debate. E para deixar aquela pulga atrás da orelha, uma provocação final para quem nos ouviu, algo para ficar pensando depois. Talvez valha pensar nisso aqui. Se a gente aceita o argumento principal do Caio Prado de que fomos estruturados desde o começo por uma lógica voltada para fora, para atender demandas de fora, até que ponto essa vocação original, essa herança colonial ainda hoje, dificulta ou desafia a construção de um projeto de país mais voltado para dentro, mais autônomo, mais justo? Um projeto que consiga priorizar as necessidades e desenvolver todo o potencial da sua própria população. Essa tensão entre o para fora e o para dentro ainda define a gente. Uma questão, entanto, para a gente continuar pensando. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa sobre formação do Brasil contemporâneo, colônia, de Caio Prado Júnior. Esperamos que tenha sido útil e, principalmente, que tenha instigado a pensar. Até a próxima!